Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer um pendrive todo em madeira, esse pendrive convencional que você tem em casa, beleza? Vamos começar desmontando ele, retirando toda a camada de plástico dele. A gente vai utilizar aí nesse vídeo só material que você pode ter em casa, tá? Você mesmo pode fazer em casa sem se preocupar com nenhum ferramental exclusivo. Então vamos lá? Vou usar aqui uma sobra de madeira. Essa aqui, porventura, é uma madeira comum aqui na região, pode ter qualquer uma que estiver na sua casa, uma madeira preferencialmente mais macia, mais mole. A gente vai marcar o tamanho total dele, né? Esse estilo eu fiz diferente, eu fiz uma caixa que acomoda todo o pendrive. Então você vai ver ao longo do vídeo como ele foi produzido. Tem várias formas de fazer, tá? Estou utilizando a forma mais prática e mais fácil que dá para fazer em casa, sem usar nenhuma ferramenta muito complexa. Então aqui a gente começa a cortar as fatias, né? A gente faz uma caixa de fato dele, e aí a gente vai utilizar essas colas instantâneas para poder colar toda a estrutura lateral, frente, baixo dessa caixa. Então a vantagem dessa cola, ela cola muito rápido e ela também deixa uma resistência muito boa na madeira. Feito isso, a gente começa a afinar as laterais, facear, deixar mais fino possível as laterais, frente e fundo. Eu vou utilizar uma serra convencional, serrinha pequena, serrinha fina, o ideal é que a serra seja fina. Você pode utilizar essas serras convencionais, chamadas serras Starrett, enfim. Feito isso, a gente elimina toda essa borda e deixa ele o mais fino possível. Aqui eu vou utilizar uma lixa 80 para tirar bastante material e deixar ele o mais alinhado já possível com as laterais. Esse modelo ele vai ficar extremamente fino. Perceba que fica algumas imperfeições na cola. Então, você pode utilizar aqui uma massa feita de cola com o resto da serragem. Eu não vou utilizar, eu vou utilizar massa para madeira porque eu tenho, mas aí você pode utilizar também essa massa feita com serragem com cola. Vou tapar ali todas as imperfeições que ficaram no momento da colagem, tanto das laterais quanto da face. Deixo secar, daqui a pouco quando estiver seco, eu já posso aplicar a lixa novamente 80 para poder começar a desbastar esse material mais ainda. A ideia é que ele fique o mais fino possível. Perceba agora que eu já começo a arredondar os cantos, dando mais forma ao pendrive. Agora a gente vai cortar a parte do fundo para tampar a parte inferior dele. Tiro um pedaço da mesma madeira, alinho, passo a mesma cola que eu utilizei anteriormente e tiro os excessos de material que ficaram para o lado de fora. Já vou também fatiar um pouco mais para ela ficar fina, volto a lixar até que fique uniforme todo o material. Meço novamente o pendrive para ver se ele cabe dentro da unidade e aí por fim vou fazer o acabamento agora da frente. Esse acabamento da frente eu vou fazer uma espessura bem maior para deixar ela secar e depois eu venho dando o acabamento. Eu corto alguns pedaços para fazer o acabamento da frente. A ideia não é prender o pendrive, tá? Ele vai ficar preso somente com a estrutura de madeira. Agora sim, com todo o corpo colado, a gente vai retirar os excessos. Perceba que essa cola ela deixa muito firme, então ajuda muito no processo de cortar sem que o conjunto se solte novamente. Retira todos os excessos. Na sequência, vamos dar uma boa lixada para poder ajustar tudo novamente. Aqui eu vou utilizar uma micro retífica para poder dar um acabamento melhor. Não necessariamente você precisa usar, você pode usar também uma lixa. Com cuidado você vai retirando parte do material, fazendo com que as curvas fiquem uniformes. Por fim, utilizo uma lixa mais fina. Eu vou utilizar uma de 230. Na sequência, vou fazer um acabamento final no modelo.
Agora, para fazer o acabamento, eu vou utilizar um óleo de tunge. Esse óleo ele ajuda a preservar a madeira, cria uma capa impermeável e também ajuda a manter os poros abertos, realçando ainda mais o veio da madeira.